A paz do Senhor Jesus, estamos dando início a mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Um programa feito por jovens para os jovens, especial, de todas as idades, de 7 a 70, de 8 a 80. Se você é jovem, então você está no programa certo. Programa Os Dias da Minha Mocidade. Nós vamos começar e cumprimentando a você que está em casa, onde você estiver, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Você que está nos acompanhando pela TV Manaim, a paz do Senhor. E você que está também nos acompanhando agora no YouTube, que você possa curtir, comentar e compartilhar. E veja também se você está inscrito. Se não está inscrito, se inscreva, ative o sininho de todas para receber não só o programa Os Dias da Minha Mocidade, mas todos os programas da grade, da programação da Igreja Cristã Maranata aqui na TV Manaim. Nós vamos abrir agora aqui, os irmãos e amigos estarão vendo aqui, os nossos convidados, né? Nós estamos aqui com o nosso querido pastor Eduardo Rossetti. Pai do Senhor, querido pastor, que é médico. A paz do Senhor, Faé, a paz do Senhor a todos que participam conosco deste programa e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Amém. Aqui a nossa querida irmã Estela, juntamente com os jovens convidados. Estela, paz do Senhor, minha amiga e irmã. Vamos dar início a esse programa maravilhoso. Pai do Senhor, Faé, Pai do Senhor, pastor, aos jovens, Pai do Senhor, a você que nos assiste por todas as nossas plataformas. É um prazer estarmos aqui em mais um programa e hoje nós damos continuidade à série de carreiras que nós estamos fazendo. E hoje, como já apresentamos, nós estamos aqui com o doutor Eduardo Rossetti e nós vamos falar sobre a carreira da medicina. E eu queria já começar fazendo uma pergunta, pastor. Como foi que o senhor escolheu a medicina? E a gente estava falando sobre a carreira do senhor, sobre a graduação, sobre como o senhor trabalhava enquanto fazia a graduação. Queria que o senhor também falasse um pouquinho sobre como foi esse período da faculdade. A escolha da profissão, ela está muito ligada àquilo que a gente deseja fazer na vida, não é? E a profissão médica é uma profissão que nos permite ajudar pessoas, não é? Eu hoje, esse ano, eu fiz 40 anos de formado e há 40 anos atrás, a medicina era uma profissão sedutora, né? Saltava aos olhos dos jovens, né? Serem médicos e, portanto, era algo que era bastante conceituado na minha época e isso me chamou bastante a atenção e eu queria fazer algo realmente relevante que ajudasse as pessoas, que tivesse uma profissão digna na sociedade e foi exatamente essa motivação que me levou a escolher esse tipo de atividade. E sobre o período da faculdade que o senhor trabalhava, estudava, como que foi esse período? É bem verdade que logo que eu comecei, logo que eu passei no vestibular, né, eu conheci, né, a pessoa que atualmente hoje é a minha esposa, não é? E, inclusive, nós nos conhecemos no Manaim, não é? Subindo para o Manaim, e foi quando nós nos aproximamos e começamos a conversar. A minha esposa é médica também, não é? Ela fazia a EMESCAN, né? E eu, como estava iniciando os meus estudos, eu imaginei logo que, como o curso de medicina são 6 anos, né, especialização mais 2 anos na minha época, hoje há certas especializações que são até 4 anos, né? E eu então entendi que eu precisava ter uma atividade, precisava ter uma fonte de renda para me casar, né? E na época eu estava começando, eu estava no 3º período ainda, e abri um concurso na Caixa Econômica Federal, né, como escriturário, né, e eu então fiz o concurso, eu passei no concurso
E eu me lembro nitidamente quando eu fui escolher onde eu iria trabalhar, né? E a secretária lá me perguntou, mas você quer trabalhar onde? Né? A minha colocação era uma colocação boa, me permitia escolher onde eu queria ir trabalhar. Eu falei assim, olha, eu preciso trabalhar à noite, porque eu estudo de dia, né? Então eu fui trabalhar no processamento de dados, né? Então eu trabalhava à noite, diariamente, e estudava de dia, né? E isso me permitiu ter uma fonte de renda para me casar. Um ano depois eu me casei, né? E levei boa parte do meu curso, até o final do meu curso, trabalhando à noite, estudando de dia, né? O meu filho mais velho nasceu, eu estava no 6º ano, tá bom? E o meu filho mais novo, eu tenho 2 filhos, o meu filho mais novo nasceu, eu estava no 2º ano de residência de cirurgia que eu fiz na UFS, né? Então, a vida foi assim, né? E hoje eu vejo muitos jovens, às vezes até com certas dificuldades, não consegue fazer muita coisa porque tem que estudar, tem prova para estudar. Eu fico pensando que realmente deve ter muita coisa para fazer que não consegue estudar, não é? E eu estudava, trabalhava, era pai, e tudo aquilo para mim era uma coisa muito natural, e eu terminei o curso com muita tranquilidade. Tá bom? Amém. Maravilha. Estela, vamos prosseguir? Vamos para a primeira pergunta dos jovens? Isso, amém. Vamos começar. Pai, Senhor, pastor, Pai, Senhor, irmãos. Eu me chamo Ana Clara, eu sou da igreja de Camburi 3, do Ministério do Pastor Vicente, e eu tô me preparando para o vestibular de medicina. E a minha pergunta é, quais as características que o senhor acha que um médico tem que ter? Olha, Ana Clara, a medicina hoje é uma atividade como outra qualquer, né? Há 40 anos atrás, nós olhávamos para os médicos como pessoas muito bem-sucedidas, né? Profissionais que tinham a possibilidade de enriquecer, né? Mas hoje nós sabemos que o ganho da atividade médica ela não está acima das demais profissões, né? Então, como médico, nós temos um ganho mediano que nos permite ter aquilo que é o básico. E em termos de atividade profissional, a medicina ela é muito boa quando você tem a intenção de ajudar as pessoas, de ser útil, de tratar, de socorrer, de ajudar aquelas pessoas que sofrem, né? Então, a medicina é uma atividade que te permite fazer isto. Se você gosta de ser útil à sociedade, a medicina te dá essa oportunidade de fazer isto. Então, se você quer e tem esse amor à pessoa humana, né? Então, é uma excelente atividade a escolher. É interessante, né, pastor, que o senhor está falando sobre a medicina, sobre a escolha, né, que a medicina hoje também é uma profissão como outras, mas a medicina, assim, a gente olha e a gente até parabeniza os jovens que estão buscando essa profissão, porque, como o senhor falou, a medicina, ela salva vidas. Isso. Né? E nós somos servos do Senhor, além de salvar, né, no âmbito físico, né, o senhor, como servo do Senhor, disse que conheceu a esposa no Manaim, estava se formando. Como é que o senhor olha a profissão da medicina, não só no lado de salvar vidas, que maravilha, conseguir salvar uma vida, mas no lado espiritual? Isso. A medicina é uma atividade que te permite participar dos momentos mais frágeis das pessoas. Então, a fragilidade que muitas pessoas às vezes estão passando num momento de dor, de sofrimento, é uma oportunidade até mesmo de nós compartilharmos um pouco da nossa fé. Eu já tive várias experiências na minha atividade profissional
em receber pessoas deprimidas, né? Pessoas infelizes, deprimidas. E eu perguntava, você mora onde? E a pessoa falava, olha, eu moro em tal bairro, né? E eu conhecia o pastor da igreja naquele bairro. Então eu escrevi, numa dessas experiências, eu escrevi num receituário o nome do pastor. Olha, você vai procurar o pastor fulano de tal na igreja cristã Maranata e você vai entregar esse papel a ele, vai dizer para ele cuidar de você, que você precisa de uma assistência, né? E ele vai orar por você, ele vai te atender, ele vai te socorrer, vai te visitar. E essa pessoa, ela fez isso. Ela fez isso, foi em determinado bairro, procurou o pastor da igreja, entregou o meu bilhete que eu escrevi no receituário, né, e carimbei e falei assim, essa é a sua receita, tá bom? E ela foi lá e ela recebeu uma bênção, ela se converteu, porque ela não frequentava nenhuma igreja, ela se converteu e ela voltou alguns meses depois, né, pouco tempo depois, né, 1 ou 2 meses depois, no meu consultório, já para agradecer. A gratidão. Ela voltou e voltou sorridente, alegre, entrou no meu consultório e falou assim, doutor, eu vim te agradecer o que o senhor fez por mim, eu estou frequentando a igreja, eu estou feliz, eu estou alegre, né? E na igreja ela conheceu um rapaz, casou com esse rapaz, que veio a se casar com esse rapaz na igreja, né? Então a vida dela mudou simplesmente por uma indicação, por uma ajuda a ela que eu dei, indicando essa pessoa para ela receber essa assistência. Então, é uma atividade que te permite ter essa abertura com as pessoas. Que maravilha. Tá certo? Fez a receita? Fiz a receita. E passou a tua receita. Isso. Tem hora vendo? Maravilha, Estela. Vamos prosseguir com o programa. Vamos para a segunda pergunta. Pai do Senhor, pastor, pai do Senhor, os irmãos. Meu nome é Guilherme William, eu sou da igreja de Jardim Camburi 3, do pastor João Vicente. E a minha dúvida, pastor, é como é que o jovem ele pode saber se a medicina realmente é, de fato, a escolha certa ou se é apenas uma idealização? A medicina é uma atividade que está dentro daquele grupo que a gente chama de humanas, não é? Se você, como eu disse, né, na minha fala, se você gosta de conversar, se você gosta de ajudar as pessoas, né, a medicina ela te dá uma abertura para isso, tá? Se você não gosta, se você tem E uma outra coisa, a medicina é uma atividade que você trabalha muito, que você acorda cedo. Então, os hospitais, os consultórios, eles começam 7 horas da manhã. Então, se você, às vezes, acorda um pouquinho mais tarde, você tem dificuldade de acordar, eu sugiro procurar outra profissão, não é? Porque o médico, ele acorda cedo e começa cedo. Então, você tem que ter disposição, você tem que gostar de trabalhar, você tem que gostar de estudar, porque você vai estudar sempre. Até o último dia do seu trabalho como médico, você vai ter que estar dedicado a estudar, né? Porque como a ciência, ela muda, né, as transformações, as tecnologias, as novas descobertas, você tem que estar sempre se reciclando em sua atividade. Então, você tem que ter essa disposição. Se você gosta de ajudar as pessoas, se você gosta de estudar e se você gosta de trabalhar, com certeza
a medicina é uma boa profissão, tá bom? A profissão, aliás, todas, né, pastor? Para você vencer tem que ter a persistência, porque Sim. a persistência é a razão da vitória, né? Isso, com certeza. Amém, pastor. E agora nós temos aquele quadro do Fala Jovem. Nós teremos a participação de uma irmã da Igreja Cristã Maranata, lá em Santa Catarina, a Igreja Jardim Itália. E o nome dela é Renata Kalina Strauss. Fala, jovem. A paz do Senhor. Eu sou a Renata Trombeta, da Igreja do Jardim Itália, em Chapecó, Santa Catarina, do pastor André Palmeira. A minha pergunta é: como ter o suporte emocional no caso do falecimento de um paciente ou quando ele chega em cuidados paliativos? Obrigado, Renata. E um abraço aos irmãos aí em Chapecó, Santa Catarina. Pastor Eduardo, uma situação, né, um pouco difícil. E como é que o senhor vê essa situação emocional em relação a esse assunto de morte, dessa situação toda? Olha, Faé, Renata, nós, na verdade, quando fazemos o nosso curso, nós somos treinados a enfrentar situações adversas, não é? E é um treinamento técnico, né, para a intervenção em situações de maior gravidade ou de menor gravidade. A morte é sempre algo bastante traumático, em qualquer que seja a situação, dependendo do que nós enfrentamos, do nosso envolvimento em cada caso em particular. É evidente que o médico ele ressente, não é? Mas é preciso que haja equilíbrio, porque num momento como esse, a família ela está desesperada, né? E alguém tem que ter a condição de mediar certas situações. E quem está normalmente envolvido nessas situações é o médico, né? Então ele tem que saber lidar com equilíbrio, dialogar com as pessoas e explicar que cada caso em particular, a medicina ela tem os seus limites, né? Que muitas vezes está além da capacidade de resolução de certos problemas. Mas, especialmente, o fato de nós termos essa base espiritual, não é? A nossa participação numa igreja, num ambiente espiritual, nos dá capacidade para lidar com esses casos de uma maneira equilibrada, de uma maneira madura, não é? E saber, muitas vezes até, orientar a família, né? Mostrar certos caminhos, certas limitações que existem e que só Deus consegue resolver certas situações. Então, nós temos que ter esse direcionamento, temos que ter esse entendimento e saber lidar com cada situação em particular. Com maturidade, né, pastor? Isso. Amém. Amém. Vamos para mais uma participação, a última jovem. A paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Júlia, sou da Igreja de Araçais 3, do pastor Fabiano Polonini, e atualmente estou no 8º período de medicina na UFES. A minha pergunta é como é que a gente tem uma rotina equilibrada entre estudos, vida pessoal, lazer e igreja durante a faculdade? Olha, não há ninguém como o servo de Deus, como o cristão integrado a uma comunidade espiritual, como uma igreja, que tenha capacidade de lidar com essas diversas rotinas, porque um aprendizado que nós temos na igreja é o aprendizado da disciplina, do equilíbrio, do foco, né? Você ter a capacidade de focar nos seus objetivos, né? Então, nesse aspecto, né, o servo de Deus, ele sabe lidar muito bem com essa situação, não é? De estudar, de entender que aquilo que ele faz é fruto
de um esforço, de uma dedicação. Então, nós temos que saber lidar com a capacidade de aproveitarmos o nosso tempo ao máximo. Não é? Muitas vezes nós perdemos muito tempo com certas atividades absolutamente desnecessárias, não é? E que às vezes nos roubam muito tempo. Né? Então, manter o foco no objetivo central, nos estudos, isso é algo que aprendemos muito bem quando nós temos a nossa participação ativa numa igreja, né? Porque ela nos mostra aquilo que é importante e aquilo que aquilo que não tem importância nenhuma. Então, é nesse sentido que o jovem cristão ele se destaca dentro do ambiente acadêmico, dentro da atividade profissional e coadunando todas as atividades de maneira equilibrada. Realmente, porque senão salva vidas e pode acabar perdendo a salvação, né? Tem que estar na igreja sempre, que puder, né, pastor? Isso. Amém. Agora os irmãos participam conosco através das nossas plataformas digitais, inclusive no nosso YouTube. Quando você assiste um programa, você pode comentar lá. Nós temos aqui a participação do Jean Lucas, ele é da ICM1 de Iuna, Espírito Santo. Ele diz o seguinte: a paz do Senhor Jesus, mesmo sendo jovem na cabeça, acompanho o programa desde o início, que foi lá em 2023, julho de 2023, e tenho aprendido muito. Não perco um programa. Que Deus continue abençoando e usando os jovens na presença do Senhor e nos programas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Faça como o Jean Lucas, participe também. Deixe o seu comentário, você que está assistindo o nosso programa no YouTube, deixe o seu comentário, o que você achou da participação, pode fazer alguma pergunta, porque nós também teremos a segunda parte desse programa, falando sobre profissões, né, sobre medicina. Queremos agradecer aqui a participação do nosso querido pastor e médico Eduardo Rossetti. A gente agradece a participação do senhor. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Amém. E está convidado, claro, vai ficar aqui para o próximo programa, né? Exatamente. Estará conosco no próximo programa. Estela, suas considerações finais aqui, as participações dos jovens. Amém. Pai do Senhor, agradecer novamente a participação do pastor, dos jovens aqui. Agradecer também a você que está nos assistindo até agora e continue aqui para a parte 2 deste programa na semana que vem. É um prazer sempre estarmos aqui. Mandar um abraço para a nossa equipe de produção também. Mandar um abraço para o Daniel, para a Nínive e para a Raíssa. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Queremos agradecer a você que esteve conosco, a você que tem nos acompanhado desde julho de 2023, como disse aqui o Jean Lucas. Você que está conosco tanto na TV Manaim, tanto no YouTube. A você que está no YouTube, mais uma vez a gente lembra. Curta, comente, compartilhe, pegue o link, coloque nos grupos aí onde você participa, porque essa palavra vai chegar em muitos corações que precisam ouvir a palavra do Senhor. E não se esqueça de ver se você está inscrito. Às vezes, a própria plataforma desinscreve a pessoa. Então, vê se você continua inscrita e continue nos acompanhando aqui na TV Manaim e também no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Até o próximo programa. Tchau, jovem!